irmãos, Igreja Batista em Dom Pedro. Nós estamos mais uma vez nesta noite reunidos, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos em mente, em coração, para adorarmos o nosso Deus. Então, que o Senhor abençoe você e a sua casa. Nós queremos fazer uma leitura na palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus que tem nos ajudado. Temos passado uma semana difícil, uma semana em que o Senhor nos provou a nossa confiança, a nossa dependência nele, e nós queremos, junto com esses irmãos que estão sofrendo, que estão abatidos com a perda de queridos, de familiares, e nós temos apoiado a todos com as nossas orações e estamos levando diante do trono do Senhor aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui.
irmãos, nós queremos relembrar a todos nós que estamos voltando com a nossa campanha de alimento. Nós estamos com o apoio do nosso pastor, da diretoria, estamos retornando a intensificar essa campanha. Aqueles irmãos que têm interesse de participar, então você pode fazer a sua doação deixando na igreja ou também através da conta bancária da igreja, e nós estaremos providenciando esses alimentos, cesta básica, que estaremos apoiando pessoas que estão necessitando. Está chegando alguns pedidos, e como igreja participativa que quer ajudar o próximo, nós vamos continuar com essa campanha. Então, divulgue a nossa campanha e também participe. Queremos estender o nosso amor àquelas pessoas necessitadas, ok? Também, agora é o nosso momento missionário. Deus tem nos dado o privilégio de apoiar vários missionários, tem nos dado recursos, e nós queremos nesse momento lembrar do ministério do pastor Jomar e família lá no Chile. E ele estará então nesse momento nos abençoando com um vídeo que foi enviado para a igreja. Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista em Dom Pedro. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder ter esse momento para compartilhar das bênçãos e das coisas que nós temos vivido nesse tempo aqui na cidade de Rancagua, no Chile. Como em todo o mundo, estamos vivendo esse período de pandemia e assim também temos enfrentado algumas dificuldades com relação à obra de Deus, com relação às reuniões presenciais na igreja, mas louvamos a Deus por tudo que nós temos passado e enfrentado, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano e realmente descansamos na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quero dar um pequeno resumo do nosso trabalho. Estamos atualmente nos reunindo por meio do aplicativo Zoom como igreja. Temos seguido com as nossas atividades por meio do Zoom e temos feito uma vez ao mês a reunião presencial na nossa casa. Tem sido um bom tempo, tem sido um tempo de edificação, de crescimento, e louvamos a Deus porque Deus tem permitido a igreja crescer em meio de toda essa pandemia que nós estamos enfrentando. Atualmente entregamos o prédio da igreja devido às condições, devido a que dentro do protocolo do governo chileno não podemos Satisfeitos guardar
quem Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, com fiel obedece ao que Cristo manda. Nesse momento, queridos, nós vamos ter uma palavra de oração. Queremos lembrar dos irmãos que estão enfermos, os nossos familiares enfermos, aqueles que estão sofrendo com a dor da separação. E nós queremos orar nesse instante, pedindo a graça e o conforto do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento, ó Deus, tivemos uma semana difícil na nossa cidade, uma semana em que muitos foram acometidos com a Covid, muitos dos nossos irmãos queridos sofrendo com a separação de familiares, alguns irmãos da nossa igreja sofrendo bastante. Então, ó Deus, pedimos a Tua graça, o sustento do Senhor para as suas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja acalentando os seus corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa cidade. Momentos tão difíceis que estamos vivendo, mas nós queremos clamar ao Senhor, queremos confiar neste Deus forte, nesse Deus que nos sustenta com a sua destra fiel, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a continuarmos confiando no Senhor, aquele que tudo pode. Nos ajude, ó Deus, na nossa pequenez, nas nossas falhas e nestes momentos difíceis, saber que o Senhor tem um propósito, saber que o Senhor continua no mesmo lugar, sustentando todas as coisas, sustentando as nossas vidas. Abençoe o seu povo e nesse momento queremos ouvir a tua palavra. Abençoe o teu servo que estará falando conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós queremos nesse momento passar a palavra para o nosso irmão Israel, que vai trazer a mensagem do Senhor. Boa noite, meus irmãos. É com grande temor e com grande alegria no Senhor que nós estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus. O texto que nós iremos compartilhar com os irmãos, a fim de que possamos trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança em Deus. O texto que nós vamos expor essa noite é o Salmo 91. Eu sei que nós temos trabalhado o tema sobre família na igreja, mas esse texto também, para cada família, ele pode ser trabalhado no devocional. Então nós iremos expor ele e posteriormente, você quiser se aprofundar, você pode ir lendo esse texto novamente, e até quem tiver interesse em saber mais, pode me procurar depois que eu possa enviar materiais para que você possa ter temas, né, em casa para fazer devocional nesse momento que nós estamos vivendo. Ok? Esse texto é um texto com bastante desafios para a gente entender ele e aplicá-lo para nossas vidas também. Vamos lê-lo nesse momento e depois a gente vai discorrendo sobre ele. Tudo bem?
Diz assim o texto. O texto é Salmo 91. Antes da gente fazer a leitura, apesar desse texto ser bastante conhecido por muitas pessoas e falado, né? Muitas vezes já cheguei em clínicas, já cheguei em lugares, em casa, que tinha uma Bíblia gigante lá com esse texto aberto bem em cima, né? Do Salmo 91. Como que se fosse um amuleto, né? Como o fato da Bíblia estar aberta ali fosse capaz de evitar qualquer mal. Como se fosse um amuleto ali para evitar os maus, né? Mal olhadas, coisas desse tipo. Mas enfim. Então, não é o fato de você deixar a Bíblia aberta que isso vai acontecer. Mas vamos discorrer aqui sobre o Salmo. Vamos para a leitura, né? Diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás a grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ok. Vamos lá. O Salmo, ele não é conhecido o autor desse Salmo aqui. Em muitos salmos aqui a gente consegue ver que uns foram feitos por Davi, outros por Moisés, outros por Asaf, não é? Mas esse salmo não tem um autor específico. E esse aqui é o segundo livro do quarto livro de Salmos. Os 150 salmos que a gente tem na Escritura, eles são divididos em 4 blocos, ou em 4 livros. Então o quarto livro dos Salmos começa exatamente aqui, ó, no Salmo 90, e vai até o Salmo 150. Ok? Vamos lá. Diz assim um texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O primeiro versículo mostra que existe essa pessoa, que habita no esconderijo do Altíssimo, ou está na sombra do Onipotente, né, pode encontrar descanso. Ok? Aqui a gente não sabe, não é específico quem é essa pessoa. Depois o versículo 2 diz o seguinte, ó, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui a gente vê o salmista declarando onde está a confiança dele. Não é dito se ele está passando por uma dificuldade, por uma perseguição ou algo do tipo. Ele está basicamente nesse versículo 1 e 2. No primeiro versículo, declarando uma verdade. E no versículo 2, ele está dizendo o que ele está decidindo fazer. Ou seja, ele diz, ó, direi do Senhor. Primeiro ponto ele coloca. O que eu vou dizer do Senhor? Que Ele é o meu refúgio. Então, quando a gente pensa em refúgio, a gente pensa em um lugar seguro. Um lugar onde eu poderia estar protegido. Não é? É como se a ideia aqui é como se fosse para um lugar ali que eu sei que ali as coisas que eu estou vivendo, de repente quem está me perseguindo, não vai me alcançar. Essa é a ideia de refúgio. E outro ponto que ele diz, e a minha
fortaleza. Fortaleza, a ideia aqui é o quê? De estar perto de alguém que é forte, não é? Ou seja, para a gente entender melhor, é aquela pessoa que você sabe que se você for lá com ela, você vai ter paz ou vai estar segura, não é? Então, o refúgio e fortaleza são bem similares de significado, ok? Mas um mostra a ideia de lugar e outro mostra a ideia de pessoa, que no caso fortaleza. E o terceiro ponto ele diz, no versículo 2, o meu Deus. Então, quando ele se refere ao Senhor, a Deus, não está dizendo Deus como se fosse distante, mas ele faz de Deus seu, pessoal. O Senhor é o meu Deus. E, por último, ele diz, em quem confio. Então, aqui no versículo 1 e 2, primeiro ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso. E eu direi do Senhor, que Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, onde encontro descanso, a minha fortaleza, aquela pessoa em quem eu posso chegar e estar seguro em paz, refugiado. Ele é o meu Deus pessoal, e em quem eu deposito a minha confiança. Pensando nesses dois primeiros versículos, a gente vê nesse salmo aqui uma reação a essa declaração ou essa decisão de confiar no Senhor. A gente vê nesses dois primeiros versículos isso que nós acabamos de expor, e algo semelhante, eu vou pedir que os irmãos me acompanhem agora, no versículo 9, que diz o seguinte, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Então, no versículo 9, a ideia do que ele fez no versículo 1 e 2 é repetido novamente. Então, aqui ele diz, se fizeres do Senhor o teu refúgio, lembra que ele falou no versículo 2? E do Altíssimo, referência a Deus, né? A tua habitação, ou seja, o lugar onde você mora, então isso também trará certas consequências. Tudo bem? Então, bora lá. No versículo 3, ele diz o seguinte, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Bom, laço do passarinheiro é basicamente o passarinheiro era o cara que caçava passarinho. E laço era o tipo de armadilha que ele usava. Não é? Ou seja, o texto não está dizendo que Deus vai nos livrar do caçador de passarinhos. Mas ele faz essa referência que é o laço do passarinheiro porque era uma armadilha que o passarinheiro deixava para pegar os pássaros. Então isso aqui faz uma alusão do quê? De ciladas que nós não vemos, ou que o povo de Deus não vê, e que, porventura, poderiam cair nessas ciladas. Ok? E a outra referência que ele faz aqui no versículo 3 é o quê? E da peste perniciosa. Vamos lá. A peste aqui, no mundo antigo, aqui do Antigo Testamento, era algo terrível, né, para eles. Em que sentido? Não havia o que a gente tem hoje como tratamento de água, né? Então, não existia esse conhecimento científico que nós temos hoje para tratar a água potável. Não existia também o que nós temos hoje de higiene pessoal e também do conhecimento de como tratar os dejetos humanos, não é? Eles tinham alguns métodos, mas era muito precário. E o que acometia isso, né? O fato de não ter isso era muito normal algumas enfermidades se alastrarem mais rapidamente, não é? Então aqui, para eles, a peste está relacionada a tanto males físicos e também como males, como males espirituais. Nós podemos ver aqui. E também a peste geralmente estava relacionada a quê, né? A peste muitas vezes estava relacionada a juízo de Deus
não é? Como a gente vê lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 3, onde Deus dá uma peste para o faraó, para os egípcios, como juízo, não é? Para que eles pudessem liberar o povo de Israel, né? Em outros casos, com uma desobediência. Deus falou lá nos Levíticos 26 e 25 que se Israel desobedecesse, Deus poderia muito bem corrigi-lo através de uma praga. Okay? Isso é que a gente vê dentro do contexto bíblico aqui. E aqui o autor do Salmo 91 está dizendo o seguinte, que se você colocar sua confiança em Deus, fizer o que o salmista fez no versículo 1 e 2, Deus poderá livrá-lo disso. Ok? Versículo 4 diz o seguinte, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Então aqui, o salmista faz uma alusão como se Deus fosse aquela galinha, né, que cobre os seus pintinhos. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, né, que um corvo, por acaso, caiu dentro do galinheiro, né? Não sei se foi por acaso ou se ele quis, de repente, matar algum pintinho, algo do tipo. Mas o que aconteceu foi que a galinha protegeu todos os filhotinhos dela ali de baixo. E não somente isso, mas quase mata o corvo, né? Dentro do galinheiro, para proteger os seus filhotes, né? Então aqui quando o salmista fala, aqui não é o único salmo que faz essa alusão, essa comparação de Deus protegendo os seus debaixo das suas asas, como se fosse aquela galinha que protege os seus filhotes, não deixa nada chegar perto deles. Então diz, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Então essa proteção, aqui que a gente pode ver, não depende do nosso caráter, né? Ou da nossa constância, da nossa resposta aqui. Mas sim está totalmente ligada ao caráter de Deus. Então diz o seguinte, a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Ok? Então a gente vê aqui que quem está sendo exaltado nesses versículos aqui, até o presente momento, é o Senhor. É o nosso Deus. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele em quem nós podemos confiar seguramente. Não somente isso, mas se você colocar sua confiança nele, você será protegido. Como diz o salmista aqui, né? A sua fidelidade será o escudo protetor que vai protegê-lo. Vamos continuar o texto. Diz o seguinte, ó, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Ok. Aqui ele coloca 4 coisas. Terror noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a praga que destrói ao meio-dia. Não fica muito claro o que seria essa seta que voa de dia, a praga que destrói ou o terror noturno. Ok? Então, por ser uma linguagem aqui poética, não é? Do salmista tendo um relacionamento com o seu Deus e mostrando o que ele pode fazer, então não fica muito claro nós definirmos terror noturno, seta que voa de dia e a peste que persegue. Mas a ideia que o escritor quis deixar para nós aqui, ou para aqueles da sua época, foi o quê? Que não importa, seja durante a noite, ou seja durante o dia, seja de repente nas lutas espirituais, coisas que você não vê, coisas que você não está enxergando, Deus poderá protegê-lo e guardá-lo. Então, na batalha, de repente pela posse da mente, no terror, no medo que queira se apoderar de você, Deus pode guardá-lo. Deus pode guardá-lo. Essa é a ideia aqui do Salmo. E diz o seguinte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ok. Então, quer dizer o quê? Que em meio a essa grande luta, em meio a essa grande guerra,
não é? Em meio a todos esses perigos que cercam o povo de Deus, em meio a todos esses perigos que nós não vemos e que são muito mais poderosos muitas vezes que nós, Deus pode nos guardar. Se você colocar sua confiança em Deus, o salmista está dizendo, de repente Deus irá livrá-lo. Muitas pessoas serão atingidas por esses males, mas você será conservado e guardado. Essa é a ideia aqui do texto. Tudo bem? Então o versículo 8 diz o seguinte: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então aqui ele faz uma distinção entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que deposita sua confiança em Deus, faz de Deus o seu refúgio, faz de Deus a sua fortaleza e confia plenamente nesse Deus. Ok? O ímpio é aquele que não tem compromisso com Deus, que está alheio às coisas de Deus, está separado da aliança com Deus. Ele faz essa distinção. Lembrando aqui que, dentro do contexto histórico aqui, o justo aqui era o povo de Israel, né? O ímpio era aquele que não tinha aliança com Deus, né? Era considerado o ímpio, o gentio, ok? E aí, ele termina essa primeira parte mostrando o quê? Do salmista declarando isso e mostrando os benefícios de se confiar em Deus e colocar sua confiança e de depositar completamente sua vida nas mãos do Senhor. E o versículo 9, como eu falei no início, ele repete a mesma ideia do versículo 1 e 2 e também dá outras situações que Deus poderá trazer como livramento. Olha o versículo 10, ó. Diz assim, ó: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse mesmo versículo aqui, ó, o versículo 10, é muito semelhante ao que a gente encontra no Salmo 46, que diz lá, Salmo 46, a gente até canta uma música, né? Deus é o meu refúgio, né? A minha fortaleza, socorro bem presente em minhas tribulações, né? O cântico diz, né? Nenhum mal forjado contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Isaías 54 também diz a mesma coisa, né? Isaías 54, 17, né? Porque esta é a herança dos servos do Senhor, né? Que nós condenaremos em juízo toda língua que se levantar contra nós e que nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, né? Isaías 54, 10. Então aqui a gente vê essa mesma ideia se repetindo. Se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, não é? Como diz o versículo 9, do Altíssimo a nossa habitação, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. E o versículo 11 diz o seguinte: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Se alguns irmãos se lembrarem, foi exatamente esse versículo aqui que Satanás usou lá em Mateus capítulo 4 para tentar o Senhor, não é? E posteriormente a gente vai fazer uma aplicação de como a gente pode entender esse texto que nós estamos expondo aqui a essa realidade que nós estamos vivendo. Então, Deus não permitiria que nenhum mal nos alcançasse, e não somente isso, mas também dispõe dos anjos, que são os espíritos ministradores que Deus usa para nos servir. Né? Como diz lá em Apocalipse, quando João quis se prostrar diante do anjo, né? O anjo falou, não faça isso, né? Porque a verdade é que nós servimos a vocês, nós somos seus conservos, né? Adore a Deus somente. Mas aqui está falando que Deus envia seus anjos para os seus, para os guardarem, para que possam ser protegidos, né? Quantos testemunhos nós podemos ver de pessoas que tiveram essa experiência, né? De algum desconhecido aparecer e conceder livramento, né? Eu tenho até uma história dessa, né? Que quando eu tive o meu primeiro carro, que foi o carro mais problemático da minha vida, né? Mas graças a Deus que eu tive esse carro. O meu carro pregou quase 10 da noite num lugar deserto.
E eu fiquei lá estacionado, né? Tentei ligar para alguém para vir me socorrer. E aí, do nada, apareceu um vendedor de algodão doce. 10 da noite, um vendedor de algodão doce num lugar deserto. E ele falou, tu tá precisando de ajuda? Quer que eu te ajude? Eu falei, eu quero. Aí ele falou, cara, você tem que sair daqui, porque aqui, eu parei na frente de uma entrada que parecia um estacionamento vazio, abandonado. Aqui, os caras entram aqui para se drogar, cara. Se tu ficar aqui, de repente pode ser roubado. Aí eu falei, então me ajuda. Peguei e a gente empurrou o meu carro, né, pregado, até um lugar onde estava mais iluminado e movimentado. E posteriormente eu consegui fazê-lo funcionar de novo e cheguei onde eu queria chegar. E o carro ficou lá e no outro dia eu tive que mandar consertá-lo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, para mim, foi um anjo do Senhor, né? Deus usou ali uma pessoa para me dar o livramento. De repente eu estava correndo um risco ali que eu nem imaginava, né? Eu estava ali sem saber de nada, mas de repente correndo o risco, Deus enviou aquela pessoa, né? Como um anjo para me dar o livramento, né, daquela situação. Ok, fechando esse parênteses aqui, vamos continuar. Diz assim o versículo 12, né? A respeito dos anjos, né? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. E o versículo 13 diz, ó, pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Ok. Então aqui a gente vê o quê? Que por você fazer do Altíssimo a sua morada, a outra consequência disso aqui, conforme esse salmo está dizendo, pisarás o leão e a cobra. De repente isso aqui é uma alusão aos inimigos de Deus, não é? Ao leão, aquele que fica ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém que possa tragar, não é? Ou então a grande serpente, né, que é o enganador dos irmãos, como diz Apocalipse, né? O dragão, a antiga serpente, né, que é o tentador, o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, até sobre o inimigo de Deus, nós poderíamos ter vitória. Ok? E aqui existe uma mudança no Salmo. Aqui o salmista falando e tendo as consequências. E de repente existe uma mudança de Deus falando agora a partir do versículo 14. Que diz o seguinte, ó. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. E o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pela manhã, quando nós demos o estudo sobre teologia bíblica, nós falamos de você tentar ver quando é que a passagem foi escrita, em que momento, em que aliança ela foi escrita, né? Qual era o seu contexto ali. E até o presente momento a gente falou um pouco sobre o contexto ali do Antigo Testamento, quando eu me referi às pragas, e também como esse texto se encaixa na história, na grande história da Bíblia, que é a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quando o Salmo foi escrito aqui, não existia evangelho ainda. O evangelho revelado com o Senhor Jesus Cristo ter vindo, ter feito a obra redentora, ter morrido e ter ressuscitado, não é? Não existia essa realidade ainda. Mas aqui, hoje, nós estamos dentro da aliança, né? Da nova aliança agora, no presente momento. Aliança com o Senhor Jesus Cristo. E aqui, nessa lente, nós podemos focar nesse texto aqui e poderemos compreender algumas coisas. Ok? A primeira pergunta, antes da gente continuar aqui a expor o 13 até o 14 até o final dos versículos, é: Israel, tu falou todas essas coisas das pessoas que confiam em Deus, não é? Que Deus vai me livrar do laço do seu passarinheiro, que são das armadilhas, vai me livrar da peste, que
eu poderia encaixar muito bem as doenças, as pandemias, não é? Que Deus vai me livrar, Ele não vai não vai permitir que eu tropece, e vai acontecer várias coisas aqui. Mas, tu está falando tudo isso que o Salmo está dizendo, mas nós vemos a situação atual que todos têm vivido. E não somente em relação à situação atual. Muitos servos de Deus morreram agora com essa pandemia. Mas isso não aconteceu somente agora, né? Na Idade Média ali, quando houve também outras pestes, pessoas morreram. Homens de Deus morreram também por causa disso. Não é? E aí, como é que fica esse salmo, então, não é? Como é que fica esse salmo? Então, por isso que é importante nós não pegarmos esse salmo isoladamente. Como é que nós podemos entender esse salmo aqui, não é? À luz do Evangelho, entendendo que em Cristo todas as coisas são reveladas, né? São entendidas agora. E Cristo é o que está valendo, é a nossa aliança, o nosso estado atual, que estamos com Ele, não é? Primeiro vamos pensar uma coisa. Nós não estamos imunes às dificuldades, às doenças. Tanto que umas coisas que ficou guardado no meu coração é sobre Calvino. Calvino, não é? Foi um grande homem de Deus. Mas ele sofreu de várias mazelas físicas, de várias situações complicadas, que foram doenças muito terríveis para ele. Mas ele era servo de Deus, não é? O próprio apóstolo Paulo, como a gente citou hoje pela manhã, e nós podemos também fazer aqui uma citação dele no capítulo 12 de 2 Coríntios, mostra que de repente o que ele estava sofrendo ali era de repente uma doença física, um mal que acompanhava ele, não é? Mas ele era um servo de Deus, não é? O próprio Davi, no Salmo 23, não é? Salmo extremamente conhecido por todos nós, diz o seguinte, ó. O que a gente pode ver aqui, ó? Versículo 4, né, do Salmo 23 diz, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, esse salmo, o Salmo 23, mostra também aqui que o servo de Deus, o homem que confia em Deus, ele pode muito bem passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, por uma dificuldade que de repente faça com que ele corra um risco de perder sua vida, e também pode passar, ou seja, está nas mãos de seus adversários. Mas mesmo assim, mesmo que ele estiver se encontrando na presença dos adversários, cercado deles, Deus prepara ali uma mesa. E Deus está com o servo dele quando ele passa pelo vale da sombra da morte. Ok? Então, tanto nesse salmo aqui, a gente pode ver que também no Antigo Testamento, como Davi, ele passava por dificuldades, também passava por lutas, como a gente também pode fazer uma referência do apóstolo Paulo, não é? Que também passava por lutas, né? Até o versículo 2 ali, Paulo se desesperou da morte, desesperou da vida, né? Ou seja, já tínhamos a sentença de morte em nós. Ou seja, a ideia do apóstolo Paulo é que nós vamos perder a vida, não temos para onde ir. Acho que vai acabar aqui as coisas, ok? Então nós podemos fazer aqui um questionamento para esses 3 últimos versículos do Salmo 91. Olha lá. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, para a gente entender esses versos, vamos colocar a lente do Evangelho aqui para que nós possamos pensar.
Onde que nós podemos encontrar abundância de dias? Se não somente no Senhor Jesus Cristo, que traz esperança para a vida eterna. Quem é a salvação de Deus? Aqui Deus diz, mostrarei a minha salvação. Quem é a salvação de Deus? Senão o Senhor Jesus Cristo. Onde que eu posso encontrar um alto retiro para estar seguro? Senão no próprio Senhor Jesus Cristo, senão no próprio Evangelho. Ok? E que segurança nós podemos ter de uma oração respondida, não é? Senão no Evangelho. O texto diz aqui, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ou seja, mesmo que você passe por uma situação difícil, Deus estará com você. Lembra, fazer uma referência novamente ao apóstolo Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, que diz, não é? Que Paulo orou ao Senhor 3 vezes. E essa oração não ficou sem resposta. Não é? Prontamente Deus respondeu. De repente não respondeu como o apóstolo esperava, né? Que era que Deus desse o livramento a ele daquela situação. Mas a resposta veio prontamente, foi: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus prontamente respondeu. Então essa última parte aqui do Salmo 91, quando muda do salmista, e já quem fala não é o salmista, mas sim o próprio Deus respondendo, aqui nós podemos fazer uma alusão ao Evangelho aqui. Lembra da aula de manhã? Que nós falamos que existe essa grande história, que Cristo é o herói, e que o próprio Cristo, lá em Lucas 24, disse que ele está em toda a Escritura, não é? A Escritura está falando de Jesus desde lá de Moisés, que é o Pentateuco, e passa por todos os profetas, ela fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Então agora, com essa ótica, com essa lente do Evangelho aqui, já sido revelada para nós, nós podemos entender que a verdade é que esse salmo, ou a esperança daquele que confia em Deus, não se limita somente a essa vida. O que acontece é que muitas vezes nós queremos uma resposta imediata, nós queremos muitas vezes estabelecer o nosso reino aqui e fazer com que nada de mal nos aconteça enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Só que da perspectiva divina, Deus não pensa somente nesse mundo, né? Então aqui eu faço uma referência ao capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz, né? Se nossa esperança se limitasse somente a essa vida, seríamos os mais miseráveis de todos, né? Porque nossa esperança seria uma esperança muito vazia, de se limitar somente aqui. Com isso eu quero dizer que a plenitude do cumprimento desse salmo aqui estará tão somente na eternidade, da vida que está por vir com Deus. Ok? Agora, não estou dizendo que Deus não pode nos dar cura, nos dar livramento, nos dar paz em meio às tribulações e nos conceder livramento das artimanhas e astúcia dos homens. Deus, de certo, fez e faz muito isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas estão passando por um momento de dificuldade de doença. Muitas pessoas estão passando por um momento que estão sofrendo, perderam entes queridos. E eu quero dizer para você, pensando nesse texto aqui, meu irmão, que o mais importante é que você olhe para o Evangelho, para a esperança que existe nele, porque ela não está limitada tão somente a essa vida. Quando nós recebermos a nova vida, o reino de Deus, os filhos de Deus se manifestarem, como disse o apóstolo Paulo em 1 João capítulo 3:3, não é? Ainda não foi revelado tudo aquilo que nós somos como filhos de Deus. Estou parafraseando aqui o texto bíblico. Ou seja, aquilo que nós vamos desfrutar, a vida plena que esse salmo aqui mostra, não é? Ou seja, que nada poderá nos tocar, nada poderá nos atingir, estaremos seguros e protegidos, ainda há de se revelar, ainda há de se manifestar. Mas Deus prontamente, de certo, conforme a vontade dele, a soberania dele, para a vida de cada filho seu, pode muito bem permitir uma mazela, uma doença e um sofrimento. Mas nada disso Deus permite sem propósito ou tão somente para causar dor e nos fazer simplesmente sofrer. Como diz, aqui eu faço referência de Romanos 8:28, né?
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Todas as coisas concorrem para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme a sua vontade. Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados e possamos conhecê-lo. E muitas vezes Deus usa essas dificuldades, essas lutas, essas calamidades para que o ser humano se volte para Ele. Para que paremos de confiar em nós mesmos e passemos a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Porque o que acontece? Nós somos tendenciosos, e eu falo por experiência minha, vendo o meu coração, que nós queremos facilmente nos apegar às coisas daqui. Queremos facilmente estabelecer o nosso reino aqui. Queremos facilmente projetar planos e esquecer de Deus aqui. Quando na verdade nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem aqui. Nós não estabeleceremos esse reino aqui, entende? O reino de Deus não vai ser estabelecido. E o mais importante é a vontade do Senhor em nossas vidas e o reino dele. Lá sim, quando for estabelecido, nós desfrutaremos de paz infinita. Lá sim, nós desfrutaremos de saúde que não terá fim, de um corpo novo que não estará sujeito às mazelas, de um corpo novo que não vai perecer. Infelizmente, nós estamos perecendo. Nosso corpo está se corrompendo a cada dia, envelhecendo como consequência do pecado do nosso pai Adão, primeiro homem. Mas, pensando nessas situações, eu gostaria de frisar aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Se de repente você tem passado por uma situação difícil e não é, com toda essa calamidade que tem acontecido conosco aqui, não somente conosco em Manaus, mas no mundo todo. Olha o que o texto diz aqui de 2 Coríntios capítulo 5. Acompanhe comigo aí, a partir do versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Ou seja, o apóstolo Paulo faz aqui esse jogo aqui, né? Nosso tabernáculo terrestre, né? Se ele se perder. Ou seja, ele está fazendo uma referência ao nosso próprio corpo dele. E aqui o contexto é que ele estava passando por lutas, não é? E ele mostra aqui no versículo anterior do capítulo 4, 16 até o 18, que ele fala, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? O nosso interior se renova de dia a dia, né? E ele fala depois no versículo 18, portanto, não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Logo depois ele vai falar sobre isso. O que ele está querendo dizer para os seus leitores? Que mesmo ele passando por todas as diversidades, apertos e tribulações por causa do Evangelho, mesmo que ele perdesse a sua vida aqui, o seu corpo, ele tinha um corpo, uma casa preparada para ele eterna com Deus. E isso não seria desfeito por nada. Ou seja, a aplicação que nós podemos fazer, pensando naquele salmo, no Salmo 91, é o quê? Que a nossa esperança não se limita somente a essa vida. Nós não esperamos em Deus só para termos uma vida boa aqui. A nossa vida plena, verdadeira, os cumprimentos das promessas de Deus, todas estarão ali no porvir. Não é? Mas mesmo que nós passemos por todas essas coisas, volto a frisar, existe um propósito, nada por acaso. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus está conosco, não te deixarei, jamais te abandonarei, diz a passagem do texto. Não é? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, lembremos dessas promessas do Senhor para nós. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos só, andando nas tribulações. Deus está conosco, em todo momento. Deus
é o nosso refúgio e fortaleza. Faça do Senhor o seu Deus. Faça do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Vamos voltar aqui para o Salmo 91? Ó, então, à luz do Evangelho, nós podemos entender a realidade desse salmo. Mas não significa que Deus não pode nos dar livramento. Não pode cumprir aquilo que Ele está aqui. Conforme o seu bom propósito, Deus fará uma coisa ou outra na nossa vida. Mas a ideia é o quê? Olha o versículo 2. Eu queria finalizar esse versículo pensando com os irmãos, pensando nele. Ó. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quem tem sido o seu refúgio e fortaleza nesses momentos que todos nós estamos vivendo? Quem tem sido o seu Deus? Será que é sua capacidade? É seu poder aquisitivo? Será que é a sua força de influência? Será que são os homens, os governantes? Quem é? Quem? Não é? Se você não tem confiado em Deus, se você não tem feito do Senhor o seu refúgio, sua fortaleza, o seu Deus em quem você confia, que você nessa noite possa repensar onde está o seu coração, possa repensar. E diga como o salmista disse: direi ao Senhor. Não é? E se você não tem esperança, não conhece o Senhor Jesus Cristo, eu lhe convido a reconhecer o seu pecado. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é pecador. E creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação de Deus. E por meio dele, tão somente dele, você pode desfrutar dessa esperança. Que mesmo que você passe por tribulações aqui nessa terra, você pode desfrutar de paz. Você pode desfrutar de esperança, de confiança. Não é? O que nós temos visto parece que são as pessoas mostrando que se apegam a todo custo a essa vida. E com isso parece que passam por cima das outras pessoas para tentar sobreviver. Não é? Mas se você, meu irmão, tem agido assim, esse é o momento de você se voltar para Deus, de você colocar sua esperança no Senhor novamente. E ter essa confiança. Lembre-se do que o Senhor mesmo disse aqui, ó. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A resposta, né? E o entendimento para esse salmo está no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o meu desejo em compartilhar essa palavra com os irmãos é que possamos voltar o nosso pensamento ao Senhor Jesus Cristo. Lembrar das suas promessas. Lembrar de que Ele está conosco e de que Ele tem poder para nos dar livramento, seja qual for a situação. E quando eu falo livramento, não estou me referindo somente à cura ou à imunidade, não é? A qualquer mazela de doença. Quando eu falo livramento, muitas vezes, eu queria fazer uma referência agora a Daniel. Não é? Daniel, Deus não o livrou da cova. Permitiu que ele fosse lá. Mas Deus estava com ele na cova dos leões. Não permitiu também que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem levados até a fornalha. Mas Deus estava com eles na fornalha. E Deus deu o livramento. Então, muitas vezes, o livramento pode ser a paz que eu estou precisando. Muitas vezes, o livramento que nós precisamos é a tranquilidade ou o livramento do terror e do medo que muitas vezes vem, ou da ansiedade que quer tomar posse do nosso coração. Muitas vezes, você clamar ao Senhor, Deus vai lhe dar essa paz. E aí a gente vai poder viver aquilo que nós já cantamos várias vezes aí na igreja. Né? Esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Ou seja, você depositar sua confiança nele
não significa que Deus vai curá-lo. Pode ser que Deus o cure? Sim. Se estiver dentro do plano e do propósito dele, ele pode fazer isso. Mas muitas vezes, de repente, Deus vai permitir que você passe por isso. Mas que em meio a toda essa situação, Deus vai estar com você lhe dando paz e segurança, mesmo em meio à tribulação. Mas não sem propósito. Deus age na vida dos seus filhos, sempre com um propósito, um objetivo, um alvo a ser atingido. Nada é por acaso, nada saiu do controle de Deus, aconteceu e Deus se esqueceu de você. Isso não existe para Deus. Mas sim existe o controle do Senhor, que nós estamos nas suas mãos e ninguém poderá nos arrebatar. E tudo existe o propósito do Senhor em nossas vidas. Portanto, à luz do Evangelho, nós podemos ver esse salmo. Nós podemos ver a realidade dele e entender. E fazendo uma conexão que nós falamos hoje de manhã. Aqui existe um salmo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Lucas 24, disse, né, que desde Moisés até os profetas, a Escritura falava dele. Não é? E aqui eu posso fazer uma conexão com os últimos versículos, mostrando que você vai obter isso somente em Cristo, na esperança. Porque Deus não está pensando somente nessa vida, Deus está pensando muito além. Não significa que Deus não possa lhe dar o livramento, não possa lhe livrar das doenças, das artimanhas, das armadilhas, não é? Mas a abundância de dias, a salvação, se encontra somente em Cristo. Lembre-se disso. Que nós possamos, nesses dias que são maus, que são terríveis, renovar a nossa confiança em Deus. E dizer como o salmista, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E colocarmos os nossos corações plenamente no Senhor, mesmo em meio às tribulações, porque Ele está conosco. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus faça a sua palavra prosperar e dar fruto em nossos corações. Louvor da glória dele. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final do nosso culto de adoração, de receber a palavra do Senhor, de estarmos unidos em mente e coração. E nós queremos desejar a todos uma boa semana na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra ministrada pelo teu servo. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, que possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é o consumador, o autor da nossa fé. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus em quem podemos colocar a nossa confiança. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Não temas, que eu te ajudo. Obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos. Que o Senhor os abençoe.